Era uma vez um lenhador com 2 filhos e a madrasta deles. O nome do menino era Hansel e o nome da menina era Gretel. Eles viviam tão mal que às vezes nem havia o que comer. E então, uma noite, ele se deitou na cama, pensando em como alimentar mais as crianças. Sua esposa o aconselhou a ter filhos na floresta, acender uma fogueira, dar um pedaço de pão a cada um e deixá-los lá, nem os 4 morrem de fome. Mas o lenhador não concordou. E até então, sua esposa o convenceu de que ele finalmente concordou. E os filhos, por causa da fome, também não conseguiam dormir e ouviam tudo que a madrasta dizia ao pai. E quando os pais adormeceram, Hansel secretamente saiu correndo de casa. A lua brilhava forte e as pedras brancas brilhavam como moedas. Hansel meteu no bolso tantos deles quanto podia caber. Então ele voltou para casa e as crianças foram para a cama. De manhã, a madrasta veio até as crianças, deu a cada uma delas um pedaço de pão e foram todas juntas para a floresta. No caminho, Hansel jogou pedras brancas uma por uma. Quando eles chegaram à clareira, meu pai começou a acender uma fogueira. Ele ordenou que as crianças se sentassem perto do fogo e se certificassem de que não apagasse, enquanto eles e a madrasta iam buscar mais lenha. Eles sentaram, cansados e adormeceram. Quando as crianças acordaram, era uma noite escura para todos. E passado um mês inteiro no céu, Hansel pegou a irmã pela mão e foi, procurando o caminho junto aos seixos, que brilhavam como moedas novas, e mostrou-lhes o caminho. Eles caminharam a noite toda e, ao amanhecer, chegaram à casa do pai. Algum tempo passou. E as crianças ouviram novamente como a madrasta uma noite começou a implorar a seu pai para se livrar das crianças. Ele recusou, mas sua esposa não quis ouvi-lo. Ela praguejou e expressou todo tipo de censura a ele. Quando os pais adormeceram, João, como da última vez, quis recolher pedras, mas a madrasta trancou a porta e o menino não conseguiu sair de casa. No início da manhã, as crianças receberam um pedaço de pão cada, menos ainda do que da vez anterior. No caminho para a floresta, Hansel desfiou sua arma no bolso e jogou as migalhas no chão. A madrasta os levou ainda mais para dentro da floresta. Novamente uma grande fogueira foi acesa, e o pai ordenou aos filhos que vigiassem o fogo enquanto eles e a madrasta cortavam mais lenha. Quando chegou a hora do almoço, Gretel dividiu seu pedaço de pão com Hansel. E eles adormeceram. Acordamos quando a noite escura caiu. E então um mês se passou e eles se juntaram em seu caminho, mas não conseguiram encontrar uma única migalha, porque milhares de pássaros voando na floresta muito comiam essas migalhas. Então as crianças caminharam por muito tempo, mas não conseguiam sair da floresta. De repente, a estrada os levou à cabana. Aproximando-se, as crianças viram que a casa era toda construída com pão e biscoitos e as janelas eram de açúcar puro. Hansel estendeu a mão e quebrou um pedaço do telhado, enquanto Gretel foi até a janela e começou a roê-la. E então a porta da cabana se abriu de par em par e a velha saiu, apoiada em uma muleta. Hansel e Gretel ficaram com tanto medo que até deixaram cair seus petiscos de suas mãos. E a velha foi gentil e os convidou para a sua cabana. Já havia comida farta na mesa, leite, biscoitos, maçãs e nozes. Depois do jantar, a velha fez 2 camas limpas para as crianças, e João e sua irmã pensaram que estavam no céu. Mas a velha só fingia ser afetuosa, mas na verdade era uma bruxa malvada, que construiu sua cabana de pão com esse propósito para atrair crianças. Cedo pela manhã, enquanto as crianças dormiam, ela pegou Hansel e o colocou em uma pequena gaiola. E ela ordenou que sua irmã fizesse tudo o que a bruxa malvada exigia dela. A velha decidiu engordar o menino para comê-lo depois. Então Gretel começou a preparar a comida mais deliciosa para João, e ela própria não conseguiu nada além de sobras. Algum tempo se passou e o menino não engordou. Então a velha não quis esperar mais e decidiu cozinhar e comer Hansel. Ela ordenou que Gretel acendesse o fogão e colocasse água. Quando o fogão esquentou, a velha mandou que ela subisse no fogão e ver se estava quente o suficiente. Então ela queria empurrar a garota para o fogo e assá-la. Mas Gretel sabia o que se passava em sua mente. Ela disse que não sabia como entrar e pediu à bruxa que se apresentasse. A velha ficou com raiva e subiu no forno. Então Gretel a empurrou e fechou a veneziana atrás da bruxa.
Nossa, como a velha gritou terrivelmente. Gretel, entretanto, correu para Hansel e abriu a gaiola. Tendo libertado o irmão, foram para a sala da bruxa, onde havia caixas de pérolas e pedras preciosas em todos os cantos, encheram os bolsos com elas e voltaram para casa. Por vários dias, as crianças procuraram o caminho de volta. A floresta parecia cada vez mais familiar, e, por fim, eles viram a casa do pai à distância. Como ele ficou feliz em ver seus filhos vivos! João e Maria despejaram no chão todas as pérolas e pedras preciosas que haviam tirado da bruxa. Não havia necessidade de pensar em comida. E eles começaram a viver e se alegrar. E o pai expulsou a madrasta malvada de casa. Sem ficar em casa por uma semana, Lemuel Gulliver embarca em mais uma viagem no navio Boa Esperança. Mas depois de alguns dias, o navio foi ultrapassado pelos piratas. Eles sequestraram o navio e amarraram toda a tripulação. Gulliver tentou fugir, por isso, como castigo, os piratas o largaram em um barco à vontade das ondas e dos ventos. Por um longo tempo Gulliver circulou o oceano aberto até que notou terra no horizonte. Ele nadou até a costa e começou a examinar a terra. De repente, uma enorme sombra cobriu o sol. Erguendo a cabeça, o atônito Gulliver viu uma grande ilha pairando no céu. Exausto de fome e sede, Gulliver começou a gritar, agitando o chapéu, na esperança de que os habitantes da ilha o notassem. Então os nativos ficaram com pena de Gulliver e baixaram as escadas para que ele pudesse subir a ilha. Quando Gulliver subiu as escadas, ele encontrou uma multidão de moradores muito estranhos à sua frente. Suas cabeças estavam inclinadas para a direita ou esquerda, com um olho voltado para dentro e o outro para cima. E para cada pessoa nobre havia um servo que acariciava o dono nos lábios ou orelhas, distraindo-o de seus pensamentos. Gulliver recebeu uma recepção calorosa. Ele foi alimentado no palácio e até fez um tour pela ilha. Então, Gulliver percebeu que a terra se eleva no céu devido a um imã enorme, e na base há um diamante gigante. Mas a vida no reino voador era entediante, então Gulliver logo retornou à terra. Diante de seus olhos estava um país devastado onde os residentes locais, vestidos com trapos, estavam morrendo de fome. No final das contas, essas pessoas fizeram tudo em suas vidas ao contrário. Eles construíram uma casa começando do telhado. Eles tentaram obter os raios de sol dos pepinos. E os artistas estavam misturando cegamente tintas para pinturas. Os cientistas locais não entenderam por que as palavras são necessárias em um idioma. Afinal, para todos que começaram a discutir, eles simplesmente cortaram os cérebros e os trocaram. A surpresa de Gulliver não conheceu limites e ele apressou-se em deixar a ilha. Indo para as terras vizinhas, Gulliver se viu no reino das trevas e escuridão. Tremendo de medo, ele continuou sua jornada. De repente, um fantasma apareceu na escuridão. Assustado, Gulliver tentou se esconder, mas o espírito notou. Ele acenou para o viajante com um gesto, e Gulliver não teve escolha a não ser seguir o fantasma. Logo eles chegaram a um grande castelo, e Gulliver foi convidado para uma recepção com o rei. Caminhando pelo castelo, Gulliver viu centenas de fantasmas que preparavam o jantar, limpavam e guardavam as câmaras. Acontece que este país é governado por um poderoso feiticeiro que pode ressuscitar os mortos. E todos os mortos-vivos o servem. O mago recebeu Gulliver com honras. E para entreter um convidado tão raro, ele começou a reanimar qualquer um que Gulliver pedisse. Eles foram grandes guerreiros, sábios e até mesmo pessoas primitivas. Mas, cansado de vagar, Gulliver agradeceu ao mago e logo deixou o reino das trevas. Ele foi para o porto mais próximo, onde esperava embarcar em um navio com destino à Inglaterra. Caminhando pelo porto, Gulliver atraiu imediatamente a atenção. Um estrangeiro em tais lugares era uma raridade, e, portanto, Gulliver foi confundido com um espião, apreendido e levado com urgência ao governante local. O estrangeiro foi imediatamente considerado culpado. E como punição, Gulliver teve que rastejar pela sala do trono de bruços, lambendo o chão em seu caminho. Esse era o costume. No final, Gulliver fez uma reverência ao monarca 7 vezes, batendo com a cabeça no chão. Então o governador olhou pensativo para Gulliver e o perdoou. Gulliver, milagrosamente libertado, correu para fora do castelo e foi para o porto mais próximo, onde embarcou em um navio inglês. Devo dizer que Gulliver nunca voltou a essas partes.